A palavra aqui é arrazoar. Arrazoar no grego é dialogizomai, meio grande. Dialogizomai. Reunir diferentes razões e considerá-las, argumentar, raciocinar, arrazoar. É usado no Novo Testamento acerca de letrar primariamente os pensamentos e considerações que são mais ou menos censuráveis. Por exemplo, os discípulos que arrazoavam juntos acerca de uma visão equivocada do ensino de Cristo sobre o fermento, Mateus 16:7 e Marcos 8:16. O arrazoamento que eles faziam sobre quem seria o maior entre eles, Marcos 9:33, discutindo quanto a Marcos 9:34, veja disputar. Os escribas e fariseus, ao criticarem a declaração que Jesus fez sobre ele perdoar pecados, Marcos 2:6, duas vezes em Lucas 21:22. Os principais sacerdotes e anciãos, ao considerarem como responder à pergunta feita por Jesus sobre o batismo de João, Mateus 21:25, aqui, e em Marcos 11:31, aqui alguns manuscritos têm o verbo logizomai. Os maus lavradores e seu propósito em assassinar o herdeiro e ficar com a herança dele. Lucas 20:14. O rico insensato que arrazoava em seu interior a respeito de onde recolher os seus frutos. Lucas 12:17. Alguns manuscritos têm o verbo dialogizomai. Em João 11:50, os melhores têm o verbo logizomai. Veja contar. B. Considerações não censuráveis. Lucas 1:29 considerava Lucas 3:15 pensando. 2. Dialegomai. Pensar coisas diferentes consigo mesmo. Ponderar, então disputar com os outros. Encontrado em Atos 17:2. 3. Sulogizomai. Computar, formado de sum com e logizomai, em português silogismo. Também denota argumentar. Lucas sulogizomai, computar, formado de sum com e logizomai, em português silogismo. Também denota argumentar. Lucas 20:5. Arrazoavam. 4. Suseteu. Buscar ou examinar junto, formado de sum com Zeiel, buscar. Discutir é encontrado em Marcos 12:28. Lucas 24:15, fazendo perguntas, veja disputar. Número 3. A palavra arrebatar. Arpazo. Arrebatar é encontratado em Mateus 13:19. Arremessar. Assim ele vai dar aqui em Mateus 13:19, João 10:12, 28:29, Judas 23. Arremessar, ripizo. Primariamente, abanar o fogo, cognato de ripis, leque, rip, centelha, então fazer brisa, é usado na voz passiva em Tiago 1:6, lançada acerca do levantamento das ondas do mar pelo vento. 2. Cludonizomai. Cludonizomai significa ser lançado pelas ondas, cognato de cludon. Vaga onda é usado metaforicamente em Efésios 4:14. Inconstantes, acerca de uma condição insegura da mente influenciada e agitada por um ou outro ensino falso e caracterizada pela imaturidade que
carece da firme convicção gerada pela verdade. Septuaginta, consulte Isaías 57:20. Quanto a agitados, que ocorrem em Atos 27:18. Veja lá botar. Arrendar é ekdidome, primariamente distribuir, desistir, abandonar, entregar, formado de ek para fora e didome dar. Denota alugar por contrato. No Novo Testamento é usado na voz média com o significado de alugar para o benefício próprio, arrendar na parábola dos lavradores maus, Mateus 21:33, e Marcos 12:1 e Lucas 20:9. Arrepender-se, metamelomai, lamentar, sentir, arrepender-se, é encontrado em 2 Coríntios 7:8, 2 vezes. A metameletos, não arrependido de, formado de a, elemento de negação. E a é traduzido em 2 Coríntios 7:10, por da qual ninguém se arrepende, dito do arrependimento em outro lugar. Vamos em Romanos 11:29. Arrependimento metanoio, literalmente perceber depois, formado de meta, depois, implicando mudança, e noio, perceber cognato de nous, mente, o lugar da reflexão moral, em contraste com pronoio, perceber de antemão. Por conseguinte, significa mudar de mente ou propósito. Sempre envolve no Novo Testamento a mudança para o melhor, uma emenda, e sempre, exceto em Lucas 17:3, diz respeito ao arrependimento do pecado. A palavra é encontrada nos evangelhos sinóticos, em Lucas 9 vezes, em Atos 5 vezes, em Apocalipse 12 vezes, sendo 8 nas mensagens às igrejas, Apocalipse 2:5, 2 vezes em Apocalipse 2:16, 2 vezes em Apocalipse 3:3. As únicas igrejas nestes capítulos que não contêm exortação ao arrependimento são as que estão em Esmirna e Filadélfia. Em outro lugar, só é encontrado em 2 Coríntios 12:21. Veja também a nota geral apresentada mais adiante. 2 metamelomai, formado da meta, de meta como o número 1, e melo, cuidar de, é usado na voz passiva, com o sentido da voz média, significando lamentar, arrepender-se, estar arrependido, Mateus 21:29, 2 vezes em Hebreus 7:21, onde no Novo Testamento só que é dito negativamente acerca de Deus. B. Adjetivo. Ametameletos, não arrependido de, não pesaroso, formado de a, elemento de negação, e um adjetivo verbal de a, número 2. Significa sem mudança de propósito. É dito acerca de a, Deus com respeito aos dons e chamada, Romanos 11:29. B. O homem, 2 Coríntios 7:10, arrependimento, metanoia, veja-se, da qual ninguém se arrepende. A diferença entre os termos metanoia e metamelomai, ilustrado aqui, é expresso brevemente no contraste entre arrependimento e pesar, em ara. Metanoia, a palavra metanoia, reflexão tardia, mudança de mente, arrependimento, corresponde no significado de a, número 1, e é usado acerca de arrependimento de pecado ou mal, salvo em Hebreus 12:17, onde a palavra arrependimento parece significar não simplesmente a mudança da mente de Isaac, mas uma mudança tal que inverteria os efeitos do seu próprio estado anterior de mente. A barganha do direito de primogenitura de Esaú não podia mais ser cancelada, envolvia uma perda irreparável. Quando considerado o arrependimento em relação ao pecado, é exposta a exigência que Deus faz da parte do homem, por exemplo, Mateus 3:8. B. A misericórdia de Deus em dar arrependimento, ou levar os homens a isso, por exemplo, Atos 5:31. Os manuscritos mais autênticos omitem a palavra
em Mateus 9,13 e Marcos 2,17. Nota: no Antigo Testamento, o arrependimento com referência ao pecado não é tão proeminente como a mudança de mente ou propósito, proveniente da piedade por aqueles que eram afetados pela ação de alguém ou em quem os resultados da ação não cumpriam as expectativas, um arrependimento atribuído tanto a Deus quanto aos homens, por exemplo, Gênesis 6,6 e Êxodo 32,14, quanto ao fato de que isso não implica nada contrário à imutabilidade de Deus, mas que o aspecto da sua mente é mudada para com o objeto que mudou, veja reconciliar. No Novo Testamento, o assunto tem referência primariamente ao arrependimento de pecado. A esta mudança de mente envolve tanto um afastamento do pecado quanto uma volta para Deus. A parábola do filho pródigo é uma ilustração excelente. Jesus começou seu ministério com uma chamada ao arrependimento, Mateus 4,17. Mas a chamada é dirigida ao indivíduo e não como no Antigo Testamento, a nação. No Evangelho de João, em direção aos evangelhos sinóticos referidos acima, o termo arrependimento não é mencionado, nem mesmo com relação à pregação de João Batista no Evangelho de João, e em sua primeira epístola os efeitos são ressaltados, por exemplo, no novo nascimento e, em geral, na virada ativa do pecado para Deus pelo exercício da fé, João 3,3 e 1 João 1,9. Como se dá no Novo Testamento em geral. A palavra arriscar. Primeiro, paradidome, entregar, abandonar, desistir de, significa arriscar, correr o risco de, em Atos 15:26, em alusão a Barnabé e Paulo, que expuseram a vidas pelo nome do Senhor. Veja trair. 2, paraboleomai, literalmente lançar a parte, formado de para, a parte, e balo, lançar. Por conseguinte, expor-se ao perigo, arriscar a vida, é dito de Epafrodito em Filipenses 2,30. Alguns manuscritos têm o verbo paraboleomai aqui, não fazendo caso da vida. A palavra arrogante, fusiosis, denota protuberância, excrescência, inchação com orgulho, cognato de fusio, inchar. É encontrado em 2 Coríntios 12:20, orgulhos. O peroncus, adjetivo que denota de peso ou tamanho excessivo, é usado metaforicamente no sentido de imoderado. Sobretudo na linguagem arrogante, no plural neutro, virtualmente como substantivo em 2 Pedro 2,18. Arrogantes, Judas 16, cuja boca diz coisas muito arrogantes, indubitavelmente com referência à fraseologia gnóstica. A palavra arrojar é balo, significa significa lançar, atirar, arremessar, arrojar. É encontrado em Marcos 12:42, depositou, Atos 22:23, segunda parte, lançar para baixo, jogar ao chão, derrubar, demolir, é usado em Apocalipse 18:21. Segunda parte, lançada, veja lançar. 2, ripto, lançar, atirar, livrar-se, é usado em Lucas 4:35. Lançando-o por terra, veja lançar, número 2. 3, catacremnizo, lançar sobre um precipício, cognato de cremnos. Lançar para baixo, de cabeça para baixo, é encontrado em Lucas 4:29, precipitarem. 4, cataluo, literalmente soltar para baixo, é usado em Mateus 24:2, derribada e passagens paralelas. Acerca das pedras do templo, veja destruir. A palavra arruda, peganon,
Planta arbustivo com flores amarelas e de cheiro consistente, cultivado para propósitos medicinais, é mencionado em Lucas 11:42. Palavra artes, técnica, arte, habilidade manual, ofício, é usado em Atos 17:29 acerca das artes plásticas. Em Atos 18:3 fala acerca de uma profissão ou ramo de atividade. Em Apocalipse 18:22, arte. Technitis, artífice em português técnico. Veja artífice, negociar, obras semelhantes. Periergos, literalmente trabalho sobre, formado de peri, sobre, e ergon, trabalho. Por conseguinte, ocupar-se com ninharias é usado no plural para aludir às coisas supérfluas, artes mágicas. Atos 19:19, em 1 Timóteo 5:13, fala dos intrometidos. Veja curioso. Palavra artífice. Arte ocorre em Apocalipse 18:22. Veja artes. 2 Technitis, cognato do número 1, artífice artesão, aparece em Atos 19:24 e Apocalipse 18:22. Em outro lugar é encontrado em Hebreus 11:10. Artífice mais é praticamente igual a fabricante, demiurgos. O substantivo seguinte que aparece no versículo, veja o número 5, nota. Trenk, em New Testament Synonyms, sugere que o termo technitis põe em relevo o lado artístico da criação, visto que Deus é aquele que modela a forma os materiais que ele chamou à existência. Esta observação concorda com o uso da palavra na Septuaginta, veja construir. 3 Ergasia, veja diligência. Homotecnos, da mesma profissão, formado de homos, mesmo, e tecne, veja o número 1, é usado em Atos 18:3, ofício. Contraste com o termo arquitecton, mestre de obras, arquiteto, que ocorre em 1 Coríntios 3:10. 5 Meros, parte, porção, é traduzido em Atos 19:27 por profissão commercier. Veja costa de que tipo em relação à parte particular, peça, porção. Nota: termo demiurgos, fabricante, significa corretamente aquele que trabalha para o povo, ou cujo trabalho se levanta adiante do olhar público, formado de demos, povo, e ergon, trabalho. Mas esta ideia se perdeu no uso da palavra, que veio a significar fabricante, construtor. Hebreus 11:10. Este tem referência à estrutura, o número 2, ao desígnio, contraste com o termo quitistes, criador. A palavra árvore, no grego, é dendron, árvore viva que cresce. Em português, rododendro, literalmente árvore de rosa, conhecido pelo fruto que produz, Mateus 12:33. Certas qualidades são mencionadas no Novo Testamento: árvore boa, Mateus 7:17, árvore má, Mateus 7:17. Em Judas 12, alude metaforicamente aos mestres maus, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarregadas. Em Lucas 13:19 ocorrem alguns textos: grande árvore, para este versículo, e Mateus 13:32. Veja mostarda em Lucas 21:29, a figueira ilustrativa de Israel, sendo que todas as árvores indicam as nações gentias. 2 Shulon, madeira, pedaço de madeira, madeiro, qualquer coisa de madeira, veja bordão, tronco. É usado letra A em Lucas 23:31, onde o madeiro verde se refere a Cristo, figurativamente, de todo o seu poder e excelências vivas, ou a vida do povo judeu enquanto ainda habitavam na terra deles, em contraste com o madeiro seco, figura cumprida nos horrores do massacre e devastação romanos em 70 d.C.
A parábola da figueira estéril em Lucas 13:6. Veja Ezequiel 20:47. B. Acerca da cruz, sendo a árvore o staurus, a estaca um porte vertical, no qual os romanos pregavam os que eram executados. Atos 5:30. C. Acerca da árvore da vida, Apocalipse 2:7 e 22:2, duas vezes, Apocalipse 22:14-19. Asa, pterux, é usado acerca de pássaros, Mateus 23:37, Lucas 13:34. Simbolicamente, em Apocalipse 12:14, duas asas da grande águia, sugerindo a delimitação da ação, as asas indicando rapidez e proteção, alusão talvez a Êxodo 19:4 e Deuteronômio 32:11, dos seres viventes em uma visão. Apocalipse 4:8, contraste com o termo pterugion pináculo, aspecto eidos, é encontrado em Lucas 3:22, forma, João 5:37, parecer. Veja a forma número 4. 2. Homoioma é traduzido em Apocalipse 9:7 por aspecto. Veja a semelhança. Aspersão é rantizo, borrifar, aspergir, regar. Forma mais recente de reino é usado na voz ativa em Hebreus 9:13, acerca de esparzir com sangue o imundo, sinal de eficácia do sacrifício expiatório de Jesus, tendo o seu sangue o significado da entrega da sua vida no derramamento do seu sangue. Hebreus 9:22. No julgamento divino sobre o pecado, o ato voluntário deve ser distinguido do que sucedeu depois da sua morte, a perfuração do seu lado. O mesmo se dá em Hebreus 9:19 e 21. Em Hebreus 10:22, a voz passiva diz respeito à purificação, com base na mesma eficácia da má consciência do coração dos crentes. Esta aplicação do sangue de Jesus é necessária para os crentes no que tange ao conhecimento dos pecados, em cuja base eles recebem perdão, 1 João 1:9. Em Marcos 7:4, o verbo rantizo é encontrado na voz média em algumas autoridades antigas, em vez do verbo baptizo. Em Apocalipse 19:13, salpicada segue os textos que têm o verbo rantizo. Algumas autoridades antigas leem imergida em bapto, como no texto de Nestlé. Veja Ara, isto requer menção como texto variante em Apocalipse 19:13, no verbete imergir. Primeiro, rantismos, salpico, borrifo, chuvisco, aspersão, cognato de ar, é usado acerca da aspersão do sangue de Jesus em Hebreus 12:24 e 1 Pedro 1:2, uma alusão ao uso do sangue dos sacrifícios designados para Israel, típicos do sacrifício de Cristo. Veja a 2. Proschusis, despejamento em ou borrifo em, ocorre em Hebreus 11:28 acerca da aspersão do sangue do Cordeiro da Páscoa. Áspide, aspis, serpente pequena e muito venenosa, cuja mordida é fatal, a menos que a parte afetada seja imediatamente amputada. Em Romanos 3:13, é referido metaforicamente a respeito da conversação dos crentes. Assado, aptos, assado sobre brasas, derivado de aptal, cozinhar, assar. É dito acerca de comida preparada no fogo, Lucas 24:42. Assalariar. Mistos denota letra A, salário, arrendamento. Mistou, alugar com contrato, é usado na voz média com o significado de alugar, assalariar, empregar.
os serviços de alguém por contrato. Mateus 20.1. Palavra assaltar. Episteme literalmente está em cima de, formado de ep, em cima de, e esteme, estar, significa assaltar. Em Atos 17:5 refere-se aos judeus que atacaram a casa de Jason. Quanto ao seu significado habitual, veja a mão, apresentar, estar, instar. B. Substantivo, home opime, significa motim, tumulto, Atos 14:5, e corresponde a ormal, apressar-se, precipitar-se, arrojar-se, lançar-se. Assegurar é pistes, assegurar, né? O pistes também significa fé, tem o significado secundário de certeza ou garantia. Por exemplo, Atos 17:31. Ao levantar Cristo dentre os mortos, Deus deu garantia de que o mundo será julgado por ele. A tradução acreditou diante de todos, ara, não expressa o significado. Confronte 1 Timóteo 5:12, onde fé significa penhor, veja crer, fé. 2. Pleroforia. Plenitude, abundância também significa garantia total, inteira, confiança, literalmente carregamento cheio, formado de pleros, cheio, e fero, carregar. Uns o explicam como fertilidade plena, confira completa certeza, em Hebreus 6:11. O termo descreve a vontade e liberdade do Espírito, desfrutadas por aqueles que levaram o Evangelho para Tessalônia. 1 Tessalonicenses 1:5. A liberdade de espírito é confiança a liberdade de espírito e confiança resultantes de uma compreensão em Cristo. Colossenses 2:2. O efeito monopolizador da experiência do cumprimento das promessas de Deus. Hebreus 6:11. Completa certeza, o caráter da fé pela qual devemos nos aproximar de Deus. Hebreus 10:22. 3. Upostasis, literalmente posição, debaixo de apoio, formado de upo, debaixo de, e esteme, estar. Daí garantia, certeza. Hebreus 11:1. Aqui pode significar um título de propriedade que dá garantia ou veracidade. Veja grupo, molho, multidão. Nota em Atos 16:10, o verbo sumbibazomai, reunir, seguramente, foi traduzido por concluir. Veja concluir. Primeiro pistou, confiar ou dar garantia a tem na voz passiva o significado secundário de estar seguro de, assegurar-se. 2 Timóteo 3:14, inteirado. 2. Pleroforel, cognato de A, número 2, trazer em plena medida, preencher. Também significa estar plenamente seguro, Romanos 4:21, que fala da fé de Abraão, em Romanos 14:5. Falta da apreensão da vontade de Deus. O mesmo se dá em Colossenses 4:12, nos melhores manuscritos. Nestes 3 lugares é usado no nominativo ou caso sujeito com referência a um efeito na mente. Veja cumprir. Veja também crer, persuadir, prova, saber. Na Septuaginta consulte Eclesiastes 8:11. 3. Peito é persuadir. É traduzido em 1 João 3:19 por asseguraremos, onde o significado é a confiança em Deus
que é consequente do amar por obra e em verdade. Veja amigo, confiança, confiar, crer, obedecer e persuadir e produzir. Asfalos significa letra A, com segurança, Marcos 14:44 e Atos 16:23, e B, com certeza, Atos 2:36. O conhecimento ordenado neste último versículo envolve a liberdade do medo de contradição, junto com a insinuação da impossibilidade da fuga dos efeitos. Veja segurança.